Ora viva, muito boa tarde. Sejam bem-vindos aqui à primeira aula do Bootcamp. Confirmar aqui, ok, áudio está correto. Confirmem só se me conseguem ver e ouvir aí no chat e partilhem também com as vossas pessoas. Ok, fantástico. Bem, primeira aulinha do Bootcamp e, antes disso, irei fazer uma grande introdução sobre ele. O Bootcamp da Modern Money irá partir de um princípio de trading de comunidade. Ele irá resultar individualmente como qualquer todo o trading, mas baseia-se muito numa parte de accountability partner. Este segmento do Bootcamp irá ser dado em língua portuguesa e irá também ser dado em língua inglesa, que irá ser traduzido para mais idiomas conforme a plataforma necessite. No entanto, a primeira realidade que tu deves ter neste bootcamp é, ele vai ser simples, ele vai ensinar-te completamente a estratégia e todas as ferramentas passo a passo para poderes tirar aqui a melhor dinâmica do mercado. Quando a nossa estratégia também estiver no IQ Chart, tu irás perceber que terás tudo para, em comunidade, também não cometer erros com trading. Vou aqui tentar só iniciar só no meu trading view. Ok, está. E continuamos. E vou iniciar aqui o IQ Charts. Ora viva, Gila, como é que estás? Olá, Sandra, bem disposta? Diga uma coisa, maltinha. Quem é que está entusiasmado com esta semana? Esta semana se está a correr bem, se foi melhor relativamente à semana passada. Nós tivemos algumas, neste caso duas, três semanas duras por causa da decisão das tarifas para a China. Fizeram com que muito o mercado fosse manipulado pelos superbancos. Ok, top. Ora, aqui à procura da live session correta. Aqui o chat. Aqui o chat. E lá está. Nós agora chegamos num segmento em que vocês vão aprender a estratégia. Eu irei usar também a estratégia conforme as ferramentas da empresa, porque aí vocês vão perceber também a vantagem de estar na Iconic e estar sozinho. Ora, pronto. Neste sentido, vou colocar a par de toda uma realidade em que o vosso trading irá sempre mudar. Como é que o vosso trading irá sempre mudar? Da melhor forma possível, que é com comunidade. Quanto mais pessoas eu tiver na aula, mais oportunidades eu vou achar, porque vocês vão dizer: olha para aqui para este gráfico, olha para lá, e eu consigo colocar a aprendizagem em prática em conjunto com vocês e tornar-vos traders independentes mais rápido. Ora, partilhar aqui a minha partilha no OBS. Ora, screen share. E já está correto. Conseguem ver o meu ecrã, certo? Sim, eu acredito que sim. Pronto. Então, partindo aqui do princípio em que já vimos da aula anterior, nós tínhamos apanhado aqui uma oportunidade que depois não conseguimos entrar aqui no ouro nos 38,23 e depois eu ensinei-vos o que era a regra do segundo e terceiro impulso de compra. O primeiro foi aqui esta área aqui atrás, foi já descartado. Tivemos aqui o segundo, que foi praticamente este volume aqui. Tivemos aqui um período de acumulação e entramos no terceiro. Tivemos um período de acumulação, entramos no quarto período de impulso. Agora, no quarto período de impulso, nós já estamos a reparar que o mercado já quer vir cá para baixo. Então, eu já defini claramente que eu tenho isto. E aqui irá ser sempre o chão da minha casa nas próximas semanas. Ok? Agora, partindo para a estratégia. A estratégia é uma estratégia de momentum com conceitos de smart money concepts, adaptável para qualquer tipo de ativo e com uma realidade clara em que vocês irão sempre seguir a tendência, os big players e saber quando é que eles se posicionam no mercado. Vocês não conseguem tirar previsões do mercado, vocês não conseguem perceber se o mercado não tem uma bola de cristal. Pronto, claramente. Ora, só ver aqui.
no OBS tem a partilha. Só aqui confirmar. Pronto. Aqui também, ver aqui neste lado. Ok, está a partilhar mesmo. O site icónico. Ok, está correto. Então, nós não temos uma bola de cristal, não sacamos uma bola de cristal para operar no mercado, mas sacamos a melhor oportunidade que é a análise técnica aliada aos big players. E os big players são os melhores amigos no mercado. Os superbancos são os melhores amigos dos bancos. E os bancos são os melhores amigos dos traders retalhistas, porque eles vão passar a informação e essa informação irá ser colocada no mercado. Tirem a mística que os bancos vão sempre procurar que fatores de liquidação. Os bancos não procuram. Quem procuram são os fundos de gestão, os grandes hedge funds, grandes brokers, porque as próprias corretoras, mesmo corretoras com 35 anos, corretoras com 16, whatever, as próprias corretoras vão sempre procurar trabalhar com um banco, de forma a que o banco trabalhe com o superbanco. Então há sempre aqui uma escadinha, por isso é que também o mercado demora algumas reações, conforme notícias, manipulações. Então, o primeiro princípio da estratégia é trabalho em momentum. Por isso é que ela se chama-se MTM, porque não é só simplesmente o conceito que as pessoas são mais que dinheiro, é também momentum. Momentum tradicional do mercado. Posteriormente, se existe um trabalho em momentum, nós usamos a tendência. E então já sabemos que ferramentas aqui em análise técnica poderemos utilizar. E eu vou-vos ensinar a utilizar todas as ferramentas, uma a uma, no contexto do bootcamp, de forma a que vocês consigam perceber. O bootcamp já é feito para pessoas que terminaram a fast start, já sabem que o pior é claro, já viram um conjunto das 11 aulas que temos para ensinar-lhes as primeiras quatro estratégias de trading e agora vamos aprofundar esses segmentos e utilizar uma estratégia que é utilizada a nível institucional, mas num conceito mais, como é que é dizer, mais profissional, mais abrangente, porque lá está, é como se eu tivesse um banco e estivesse a falar com o banco da Sandra, o banco do Helder, e combinássemos o que é que iríamos fazer com o investimento, e há sempre negociação, há sempre uma compra e uma venda. Então, nós usamos tendência, nós usamos volume e usamos troca de ideias. Isto é o que nós usamos para ter um trabalho de trading em momento. Não há outra forma. Agora vou-vos dizer o que é que não usamos e o que é que deixamos logo à porta de todas as aulas quando estamos a iniciar. Não trabalhamos, não operamos em regressões sem análise. Não usamos, como é que é dizer? Agora fugiu uma palavra. Contra tendência. Não usamos ordens por zona, mas sim volume. Não fazemos trading sem discussão. Ideias. Então, o que separa toda a minha estratégia, seja ela com algoritmos, sem algoritmos, individualmente, sem desenhos, com muitos desenhos, está aqui. Agora digam vocês, coloquem 222 no chat, se não preferem trabalhar com uma estratégia azul,
em vez de uma estratégia vermelha. E eu já vos explico o próximo passo. Nós trabalhamos em momentum, porque lá está, estamos a seguir a maré. E eu, na minha experiência de fuzileiro, eu não gostava de. Imagina, estávamos em maré cheia e nós íamos a remar no meio do rio. Que é que me interessava a mim ir remar contra a maré no meio do rio se eu não tinha força para vencer aquela água toda? Então eu tinha que ir para as pontas. E vice-versa, se tivesse em maré base, eu não ia estar ahm, nas pontas, onde estava atolado de terra, de lama, quando eu precisava de usar o volume de água que estava no meio. Então nós vamos trabalhar em momentum, neste princípio básico de trading, que é o que o criou. Depois, nós sempre vamos usar a tendência. E eu dou-vos aqui o exemplo de o meu mês de outubro. O meu mês de outubro, pessoalmente, foi não ter. Ora, 4, 3860, 3860. Foi aqui. O mês de outubro, praticamente, foi ter apanhado a posição aqui que está catalogada nos insights. Usei 2500 pontos ou 250 pips de stop loss e mantive a trade aberta até aos 4180. Até fechei antes do meu alvo, porque o meu alvo era os 186. Sensivelmente, eu usei a tendência. Significa que eu podia ter-me esquecido o resto do mês todo e estar a trabalhar e a criar capital. Isto foi um movimento institucional e auditado. No entanto, não quer dizer que muitas das vezes nós estejamos preparados em tempo para seguir isto. Por isso é que nós vamos sempre usar o volume. E o volume é o quê? É se perceber a entrada de capital e a direção desse capital. Eu vou-vos ensinar a usar o volume de uma forma muito simples, com os valores de velas ocas, em que vocês percebem os números que lá estão. E com esses números vocês vão saber executar a vossa entrada com o mínimo de drawdown possível. Será a fase final da estratégia em que vos irá deixar preparados para trabalhar com alguns capitais maiores ou pelo menos saber trabalhar como um profissional semibancário ou um angariador de clientes. E usamos sempre a troca de ideias porque lá está. Quantos mais olhos estão a olhar para o mercado, mais opiniões existem, mas se nós usarmos estes três princípios dos três pontos azuis, nós vamos ver o mercado da mesma maneira, simplesmente vamos ter mais ideias noutros pares em que nós não operamos. E vamos poder confiar na comunidade, porque segue tudo. As mesmas confirmações de entrada e aí aumenta-nos o exponente de ganhos. Daí eu também falar muitas vezes do 10 vezes. Se eu tiver aqui num conjunto de aula 7, 8 pessoas que pensam da mesma maneira, usam a mesma estratégia, cada uma delas opera no seu par, que é que acontece nas aulas? Mais ideias partilhadas, mais capital vocês vão poder utilizar eh, nas vossas análises e futuramente nos vossos investimentos. Por isso é que não operamos com regressões sem análise. Porquê? Porque se nós operarmos sozinhos em regressões sem análise, vamos tirar aqui o fator de comunidade. Ora, só aqui procurando uma seta. Tiramos o fator de comunidade. Neste caso, MTM. Se nós operarmos aqui sozinhos, seja com ferramentas, etc. Se não tivermos um fator que sirva de accountability partner, nós somos as sardinhas do tubarão, da baleia. Agora, a pergunta retórica: vocês não gostam de ser sardinhas, eventualmente querem se tornar uma baleia. Por isso, vamos definir, também para a estratégia, quatro mandamentos. São as regras bases da proteção de capital. São os quatro mandamentos do trader. Primeiro, mandamento número um: a proteção de capital
é melhor que ganhar capital. Mandamento 2. Primeiro eu, depois o mercado. Mandamento 3. As minhas conquistas ou resultados são o tamanho do meu género. E mandamento 4. Duplicar os mandamentos anteriores. Nada mais, nada tão simples como isto. Agora vou dar um exemplo. Por causa aqui só tenho um. Oh, está aqui outro. Vou dar aqui um exemplo. Os últimos 4 meses estão aqui. Significa que os meus resultados que me trouxeram a poder passar o meu conhecimento a algumas pessoas, vieram do tamanho do meu journaling, vieram do meu trading plan. E é isso que vocês vão aprender a fazer. Fazer trading com cabecinha, sem perder dinheiro à toa, ter um journaling, porque a vossa conquista é o journaling, não é o dinheiro o capital que conseguem gerir, nem o quanto vocês sabem, nem as ferramentas que vocês criam. Agora, estes são os 4 mandamentos e vocês devem preservá-los. Agora, para partir para este princípio e entrar na parte da estratégia, vamos para a parte das ferramentas e usar estes 15 minutos, 15 minutos exatamente, para vos ensinar. Aqui no lado esquerdo, no TradingView, tem um conjunto de ferramentas e vocês aqui no IQ Charts têm um conjunto de funcionalidades. Vou passar já para as funcionalidades. Esta barrazinha que eu abri, aqui no lado direito, tem a escolha de símbolos e vocês podem definir os vossos símbolos como favoritos. Temos sintéticos e posso, desde já dizer, vocês têm grandes educadores que operam com sintéticos para mercados com menos capital, nomeadamente a África, nomeadamente a América Latina. Temos Edward Parra. Vocês podem ir ao meu perfil e procurar por ele. Eu, no entanto, vou mostrar-vos aqui onde é que ele está. Tentar achar aqui um separador. Uma janela privada. Aqui eu preciso de entrar com sessão de aluno. Que o Edward, na minha maneira humilde de ver o mercado, ele é um educador espanhol e vale a pena verem, mas é, sem dúvida, um dos melhores educadores para mercados sintéticos. Significa que ele ajuda muitas pessoas com pouco capital a criar algum capital. Ora, onde é que está? Shift Command. Queria ir para a página direta dele. View Profile. C. Ver se abre. Mando V. Ah, não, eu não quero fazer logout. Ah, mas eu vou deixar o nome aqui no chat. Eventualmente, nós iremos ter aulas em conjunto. Ok? Depois, se vocês gostam de Forex, tem uma panóplia de símbolos aqui que podem definir os vossos favoritos e o meu conselho.
neste bootcamp é, vocês fizeram fast start, vão escolher três ativos, um ou dois de Forex, um de commodidades e possivelmente um de criptomoedas. O meu conselho é, comigo vocês vão trabalhar criptomoedas em Bitcoin, commodidades vão trabalhar entre o ouro e a prata, em Forex vão trabalhar o USD-CAD e o USD-JPY. Sintéticos eu não trabalho, mas também irão ter outros indicadores para fazer. Aqui são os símbolos, vocês chegam aqui, escolhem favoritos e depois, quando tiverem a barra de favoritos, vocês têm aqui a previsão em crescimento de percentagem e também os pips que eles se movimentaram na última semana. Isto serve para vocês procurarem ativos e saber a tendência, o que dá, novamente, a estratégia end-to-end. Aqui no lado direito também, vocês vão ter os IQ Insights, em que podem ver as perspectivas dos educadores. Ao clicar no Load, se vocês tiverem o ativo e o gráfico a ser utilizado, vocês podem puxar os desenhos do educador para o vosso gráfico. Por exemplo, dando aqui o exemplo, vocês podem gravar as vossas análises ou mesmo puxar as análises do educador. Vou dar aqui um exemplo de uma minha que esteja, e está aqui. Por isso é que a Iconic tem uma propriedade, uma tecnologia proprietária que serve para vocês utilizar. Depois, aqui em ideias, vocês têm as ideias de trading e é para isso que elas servem, ok? Vocês chegam aqui, abrem, têm os parâmetros e podem copiar e colar as mesmas ideias. Agora, vamos aqui à parte das ferramentas que mais comuns têm que ser. No lado esquerdo, no TradingView, aqui temos as ferramentas de linhas. E sigam as minhas instruções e marquem os mesmos itens como favoritos. Irá aparecer aqui uma barra e irão ter a mesma forma de trabalho para estarmos a trabalhar em comunidade. Chegam aqui a linhas, Trendline, clicam na estrelinha, fica favorita. Seguinte, linha horizontal, raio horizontal e canal de regressão de tendências na secção de canais. São as quatro ferramentas aqui em linhas que nós colocamos como favoritas para eu vos dar agora o passo a passo. Depois, nós estamos a falar de gráficos de velas. Vocês já sabem o que é um corpo de velas, já sabem o que é um wick. Então vamos criar as ferramentas de Fibonacci. Fibonacci é uma média matemática criada por Fibonacci, de forma a que vocês consigam perceber as boas médias de desconto ou de crescimento de qualquer ativo, de qualquer coisa que é medida com o mesmo algoritmo, por assim dizer. Aqui em trading, nós vamos usar dois Fibonaccis e eu vou-vos ensinar. É o Fibonacci de retração, quer dizer que há um impulso, um retrocesso e continuidade, e um Fibonacci de extensão. Extensão é como? É vocês virem aqui deste ponto do mercado e vocês, ok, eu quero ir aqui, mas eu quero estender a minha compra. Eu quero aumentar mais uma posição no movimento. Imagina que eu venho daquele movimento grande lá atrás. Eu quero adicionar uma posição. Então eu uso o ponto inicial, o ponto mais alto e depois o ponto onde eu desejo procurar uma entrada. Eu volto a repetir. Eu uso o ponto inicial, o ponto mais alto ou o ponto mais distante e depois o ponto que necessitamos procurar uma entrada. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu vinha daqui de baixo, e o meu ponto mais alto era aqui, e eu gostava de entrar aqui nesta zona. Então eu iria usar o Fibonacci para calcular a melhor entrada para aqui. Fibonacci de extensão. Depois, em Fibonacci, usamos a Gunbox, e eu também vou ajudar-vos a configurar ferramenta a ferramenta, e também para perceber. A Gunbox é uma caixa que vos divide o gráfico em tempo e em profundidade de preço. Ele vai-vos ajudar a achar um ponto de entrada na vossa entrada, um ponto intermédio da vossa entrada e o ponto extremo da vossa entrada. Ele vai ficar dividido e vocês vão conseguir perceber. Adicionem também estas três ferramentas: Fio Retracement,
Trend-Based Fib Extension, é Gunbox. Depois vamos às ferramentas de padrões. Eu em padrões, assumindo que os algoritmos já traçam os padrões, vocês não precisam de ficar confusos a desenhar Ws, Ms, ombro, cabeça, ombro, cifras, whatever, no gráfico, luazinhas, seja o que quiserem, porque os algoritmos já o fazem. Vocês só precisam de um padrão que se chama-se Elliott Waves, que é o que vos vai ajudar a fazer o impulso, o retrocesso e o impulso de continuação. Porque lá está, nós não vamos trabalhar em regressão, vamos trabalhar em continuações do mercado. Se vamos trabalhar em continuações do mercado, nós vamos utilizar Elliott Waves. Agora vem sim as ferramentas de projeção. Vocês, do início rápido, já percebem que a ferramenta de projeção é longs equivalentes a compras, shorts equivalentes a vendas, e nós vamos colocá-las como favoritas e depois definir aqui a nossa barra de ferramentas, a posição como nos dá mais jeito de trabalhar. E depois vamos trabalhar com volume também, porque é uma base inicial de toda a estratégia. Vocês vão utilizar Fixed Range Volume Profile e vão colocar como favoritos. Aqui já temos tudo para poder fazer uma análise técnica com pés, membros e cabeça. Estão a conseguir compreender? Depois, temos outras ferramentas, nomeadamente setas, caminhos, retângulos. Depois vem conforme a vossa necessidade. Textos, neste caso vou pôr aqui callouts, que são estas etiquetazinhas, e depois os emojis, etc. Partindo deste princípio, agora vamos passar à configuração das ferramentas de projeção e os Fibonaccis, ok? Vocês não precisam de saber para que é que serve e o que é que é. Nós vamos já configurar tudo para que depois vocês percebam o que está no ecrã e consigam duplicar esta aula para alguém que ainda não usou TradingView. Ora, Fibonacci, Fib Retracement. Eu quero colocar aqui um. Eu tenho aqui, Fib Retracement. O Fib Retracement eu vou ajudar-vos a configurar desta forma. Vou dar aqui um intervalo de tempo. Imaginemos que eu quero apanhar aqui este movimento em momento. Eu venho aqui, Fib Retracement, e nós clicamos. Já sabemos que a tendência é de compra, ela está inclinada para cima, e isso vocês aprenderam no início rápido. Imaginemos que eu quero vir apanhar o mercado, ora, 12h35, 15 minutos. Quero vir apanhar o mercado aqui às 3 da tarde. E o meu alto mais alto é aqui esta zona. Eu vou colocar maior o ecrã para vocês perceberem e apanhar. Estes são os valores que eu tenho no meu Fibonacci e que serve para todo o tipo de mercados. Truque. Se eu tenho aqui estas duas linhas 95, mais marcadas de forma forte, as cores vocês podem definir, 95 e 1% é para mercados que reagem no extremo. E as outras é para os mercados normais. E só tenho os 50% para eu saber o equilíbrio do mercado. Como é que nós configuramos isto? Colocamos a ferramenta no ecrã, dois cliques, e estes são os valores que vocês têm que ter. Eu vou dar-vos aqui a oportunidade para poderem tirar um print e confirmem se estão a ver o Fibonacci. A nível de cores, eu sou muito honesto. As zonas que eu quero evitar, eu vou marcá-las a vermelho. Logo, é esta e esta. As zonas que eu sei que o equilíbrio está, eu marquei a azul. As zonas que eu gosto de usar para a entrada, eu marquei tipo um azul ou um verde. E depois, vai-me faltar aqui uma zona. Ou não? Não. Está correto. As cores é que estão a ver mal. Tá. O 0,95 eu vou marcar como verde. Ou seja, eu tento sempre procurar as zonas mais ou menos desta forma. Se está a minha zona verde do Fibonacci, top. É o que eu quero utilizar para entrar. Imaginemos que a visualização fica assim. Neste caso, no ouro, eu quero continuar a comprar, não quero vender, pelo menos para já. Se me tocasse aqui no vermelho, a primeira coisa que vocês saberiam com esta ferramenta, ok, ainda não é a zona. Eu quero apanhar no verde ou no azul. Se for numa destas três áreas, top. Então o nosso Fibonacci já está configurado, ok? Este é o Fibonacci.
Depois vamos ao Fibonacci de retração e vamos configurá-lo também. Vocês clicam na ferramenta que está na vossa barra de ferramentas, se ainda não estiver, vocês chegam aqui e colocam a estrelinha e fica na vossa barra de favoritos. E vocês chegam à ferramenta e sabem assim: olha, ok, já sei que da aula anterior nós tivemos uma compra no ouro aqui, o alto mais alto é aqui, e eu se calhar gostava de apanhar aqui conforme que vou aprendendo de conceitos de smart money ou até mesmo institucionais. Então nós chegamos aqui, vou usar o exemplo aqui, chegamos aqui a este impulso comprador, marcamos depois também o alto e andamos para trás para a zona onde procuramos uma entrada. Ok? O que é que acontece? Ele vai-vos dar também as médias numéricas, o 0,50 do retrocesso, o 0,61, o 0,78 e 1. Vocês já sabem que, conforme esta e esta, nós não queremos entrar nestas zonas, nós vamos a configurações e aqui pomos vermelho e vermelho. Estes são os valores que eu tenho no Fibonacci de extensão. Só aqui mudar algumas coisas a nível de cor se não estão certas. 0,5 é azul, 0,78 é azul, 0,61 é azul e alguma coisa mal. Este não quero, 0,78 e 0,95. Estes são os valores que vocês colocam na vossa Fib Extension para ficar idêntico a 1. Já sabem que 1 é para apanhar extensões. Eu vou dar o exemplo. Aqui estamos em mercado comprador. Já sabemos que aqui nós não queremos entrar em venda. Nós gostaríamos, por exemplo, entrar em venda aqui ou entrar em compra e podemos fazer a continuação. Mais para a frente eu explico as regras. Eu só vou agora configurar as ferramentas com vocês. Então, o Fibonacci de extensão está aqui configurado. Ok? Vou aqui mais pequeno. Próxima é a nossa Gunbox. Vocês clicam, escolhem uma zona da Gunbox, clicam duas vezes em cima dela e vamos usar só isto. O nível 0, 1 e 0,5. Tiramos o fundo, deixamos tudo o mais simples possível e a visibilidade. Só mexemos aqui. Para que é que isto serve? Imaginemos que eu quero entrar aqui neste pavio. E eu já tinha analisado o volume, etc. Então eu já sabia que aqui era o extremo da minha entrada, aqui era a minha entrada ótima e aqui era a entrada no extremo inferior. Imaginemos que o ouro viria fazer isto. E nós já sabíamos como é que poderíamos entrar, em que zona. Se entrávamos aqui, aqui ou aqui. Ok? Depois vem a ferramenta que decide sempre onde é que vocês querem entrar. E já vão perceber porque é que eu coloquei também aqui isto. Imaginemos que eu estou aqui no mercado e eu pego no Fixed Range Volume Profile. Vocês podem adicioná-lo aos favoritos aqui. E eu quero analisar o volume. Imaginemos só daqui desta zona, deste pavio até aqui. E tem aqui um conjunto. Ah, não dá, este tem que ser no trading view. Imaginem que desta zona aqui a esta zona eu quero definir e tentar perceber o mercado. E então as configurações que vocês têm que pôr no Fixed Range Volume Profile são estas, clicando duas vezes em cima dele. No estilo, usam isto. E é a única altura em que eu vou usar verde e vermelho, mais ou menos, em análise. Vocês definem o POC. Eu depois explico o que é o POC. Ele está presente no scanner também para vocês saberem utilizar. O VA, volume alto e volume baixo, etc. Com linhas pretas. Pronto. A nível de input, vocês vêm aqui, mudam para rows layout para número de rows, row size para 24 e o volume. Não vamos usar nem total, nem volume de compra, nem de vendas, vamos usar o delta. O delta porquê? Para nos dar aqui estes valores, estes números que nos ajudam a perceber se é uma boa altura para entrar ou não, etc. Depois vamos para as velas ocas.
Próxima ferramenta está. Ferramentas de long são estas e a de short são estas. A cor mais escura será a cor do nosso stop loss, a cor mais clara será a cor do nosso take profit. E nós vamos definir sempre, por numa fase inicial, dieta do TP1 na segunda semana, passamos para TP2 e depois tentamos acompanhar a comunidade de forma a que consigamos ir buscar qualidade no nosso trading. Imaginemos que a zona cinzenta escura é 1 euro e aqui é 1 euro, então eu estou a arriscar 1 euro para ir buscar 1 euro. Então o nosso objetivo é tornar mais lucrativa a nossa operativa. Então, pelo menos eu quero arriscar 1 euro para ir buscar 2 euros. E no cenário de venda, igual. Pelo menos o objetivo mínimo é preparar-vos assim, emocionalmente, para isto. Como é que vocês configuram? Novamente, dois cliques, vem aqui aos inputs e não, aqui não tem que fazer nada. Vem aqui ao estilo, escolhem o estilo das cores e de linhas, isto como vocês quiserem. É a ferramenta mais fácil de trabalhar. Regressão de tendência. E não quer dizer que vocês vão trabalhar contra a tendência. Quer dizer que vão precisar disto para saber se a tendência vai regredir para vocês apanharem o mercado no mesmo sentido. É esta ferramenta aqui. Vou dar um exemplo. Nós vimos aqui deste cenário de compras e estamos com o mercado aqui. Ele vai-nos criar um canal superior e inferior e dar-nos aqui uma percentagem. Esta percentagem quer dizer a percentagem de probabilidade de regressão do mercado, entre outros fatores visuais. Vou dar aqui o exemplo já do ouro, em que, imaginemos aqui esta área e nós analisamos desta forma, sem saber o volume ainda. Temos aqui uma probabilidade de 0,92, quer dizer, 92% a probabilidade de o mercado regredir para baixo. Se está a furar o canal inferior uma, duas, três vezes, em juntar 2 mais 2 dá 4. Sabemos que o mercado irá ir para a venda. Agora, não vamos entrar em venda sem cumprir os 4 mandamentos que vos passei no início, percebem? Como é que vocês configuram aqui? Eu só configurei visualmente para ter este estilo e os inputs também. Por que é que eu faço isto? Quanto menos cores eu tiver no gráfico, mais a emoção fica lá fora. Se eu tiver muitos verdes, estou contente, fico eufórico porque estou verde. Se for vermelhos, começo a ficar deprimido e não. Eu não quero emoções no trading porque não existem. As emoções no trading só atrapalham e, e siga. Então, chegamos aqui às 14h45 e agora vamos começar a olhar um bocadinho para o mercado conforme ele está. Nós no ouro tivemos todo este impulso comprador, tivemos aqui uma zona que veio, esta área, veio mitigar esta liquidez e pode-nos dar um indício de fator económico que o mercado, se calhar, poderá vir para baixo. Imaginemos só olhar para aqui, eu até vou pôr em 15 minutos. Talvez poderá haver uma desvalorização. Então, havendo se calhar uma desvalorização, nós podemos tirar vantagem do quê? E preciso da vossa ajuda no chat. Que é, se há uma pequena desvalorização e nós estamos num mercado comprador, nós vamos procurar compras, ok? Jamais vamos procurar vendas. A não ser que haja outros fatores que nos indiquem vendas. Por isso é que nós usamos um scanner, ok? Ao usar um scanner, o que é que isso vai fazer? Vai fazer com que muitos fatores diversos do mercado sejam analisados e vocês consigam perceber e trabalhar com ele. E ao trabalhar com o scanner, vocês vão efetivamente melhorar a vossa capacidade de análise mais rápida e confiar mais na matemática. No entanto, olhando para mim, para uma experiência com 3 anos em trading e já a dar aqui uma parte educativa, há outros fatores que também podem influenciar. São os fatores económicos, ok? Os fatores económicos partem de um princípio em que vocês, em todo o bootcamp, quando trabalharem em trading, vamos partir para o segundo mandamento.
Qual é o segundo mandamento? Primeiro eu, depois o trading. Como é que nós vamos aceder ao primeiro eu, depois o trading? Vocês vão ter acesso a um plano de trading que está baseado em checklists pessoais e depois é que vem as checklists profissionais ou de trading. Estas checklists aqui, rotinas pré-trading, estratégia de saída, gestão de risco, estratégia de entrada e gestão de trading, não vale a pena vocês utilizarem se vocês não trataram primeiro de vocês próprios. Antes de partirmos depois na segunda aula para a análise do nosso perfil como trader para saber o nosso emocional, vocês pegam, vão usar o vosso jornal de trading e documentem a vossa jornada em trading. Eu vou colocar aqui o URL no chat para vocês começarem a fazer isso, porque sem journaling tu podes fazer dinheiro hoje, dinheiro amanhã, mas tu não sabes para onde é que, de onde é que vem e para onde é que queres caminhar, porque o journaling também serve para o teu objetivo futuro. O vosso journaling, vocês chegam aqui em cima, tem um botãozinho que diz duplicar, vocês duplicam e guardam, ok? Depois de duplicar, tem todas as instruções aqui, mas a melhor coisa que vocês têm é os vossos hábitos diários. E como eu digo nas aulas de liderança, é se vocês não são escravos da vossa agenda, vocês são escravos do vosso patrão. E se tu, como trader, queres deixar de trabalhar para um patrão ou ter um bocadinho mais de liberdade, ou dar mais no teu trabalho para nas tuas horas livres não ter que estar a dar horas extras ao patrão, os hábitos diários servem, ok? Hoje estamos em quarta-feira, isto é da semana passada, mas ele agora não me deixa mudar porque eu tenho que entrar na minha ação. Estamos a quarta-feira, hoje não fiz exercício, meditar já meditei, desenvolvimento pessoal sim, live trading estou a fazer com vocês, ou vou fazer daqui a bocado. O meu journaling, só não construir um negócio. Backtesting, vou dizer que não. Finanças pessoais, ainda não vi como é que estão as minhas finanças pessoais. Então, vocês chegam aqui ao checklist e fazem o vosso habit tracker. O vosso objetivo é tornarem-se melhores a fazer isto e também terem a melhor, como é que é dizer, a melhor rentabilidade pessoal. Só depois é que vocês vêm fazer este checklist e vocês depois, através do meu perfil social da Iconic, têm acesso a este site para poder verificar tudo. Depois de verificar, significa que estamos preparados para fazer trading. Se vocês aqui não tiverem uma pontuação superior a 8, o vosso trading vai correr mal. Vocês não vão ser disciplinados por mais ferramentas que usem e por mais aulas que venham, ok? Vocês têm que se tornar disciplinados, gostar do processo, porque isto não é difícil, isto é simples. Eu odiava escrever no meu journaling e eu estou a fazer um caderno quase por mês. E é algo que eu pensava, epá, eu odeio escrever, etc. Eu também não fazia o meu journaling digital com o Notion, eu fazia a papel, como o Jay. Mas eu hoje tenho o meu journaling e o meu trading journal do ano. Tudo por mês. Vou dar aqui o exemplo de outubro. Está aqui o meu journaling de outubro, em que eu sou honesto comigo próprio, digo como é que eu iniciei o mês, como é que fechei a semana, com que trade é que fechei a semana, como é que os meus alunos estão a portar, etc. E, com isso, torno uma pessoa disciplinada. Eu tenho meses que não sou disciplinado, mas se eu quero ter a minha meta, 5% de outubro, por exemplo, eu tenho que me autodisciplinar no meu journaling, percebem? Vou dar aqui o exemplo para janeiro. Janeiro fechei o mês com 39,54%. Está aqui. Tive um risk reward de 70, de 1 para 70. Fevereiro, também tive um bom mês, com mais trading, mas eu comecei que estava a ficar indisciplinado. E eu pensei assim: caraças, estás a ir demasiado tempo às compras e fizeste 51% da tua banca. Mas agora vou-vos perguntar:
Foi um mês inteiro de trabalho em que eu se calhar me senti cansado a olhar para o mercado. Vou dar aqui um exemplo. A primeira semana, entrei em três setups, um deles deixei rolar. Segunda semana comecei com algumas ideias. Terceira semana. Esta semana estou irritado por estar a querer resolver muita coisa ao mesmo tempo. Viagens, café, investimentos, etc. Então, temos que ser honestos connosco próprios, no nosso género, de forma a que ele também seja honesto connosco nas métricas que tem. Vão ter meses bons? Vão. Vão ter meses maus? Também vão. Vou dar aqui o exemplo. Março. Fiz uma, duas, três, quatro trades em que uma delas é que me safou o mês, porque vocês veem aqui eu tive 3% de perda com 1,5% de ganho. Se não fosse eu ter-me esquecido desta trade aqui, que fez 16% deste movimento aqui, se eu não tivesse esquecido desta trade, eu não tinha tido rentabilidade nesse mês. Ahm, Meses maus, acho que não tenho aqui. Não, não tenho. Depois comecei a trabalhar com a Iconic e comecei a trabalhar com o Journaling. Mas eu, por exemplo, abril, maio e junho, eu não tirei dinheiro do mercado. Perdi 4% em abril e depois só voltei à carga a partir de agosto, minto, de junho, dia 6 de junho, quando comecei a documentar tudo para a Iconic da forma certa. O que eu quero dizer com isto é, vocês têm que se preparar mais a vocês do que para fazer dinheiro, porque depois vem a rentabilidade. Agora, voltando para a estratégia novamente. Vamos ver aqui se os indicadores têm alguma ideia presente. A minha ideia é eu apanhar aqui a compra nos 420 ou nos 460. Preciso mesmo que o mercado venha cá em baixo, não consigo dar de papar agora. Ora, o SDJPY. Vamos cá dar uma olhadela. Isto já foi o win. Vamos ver os insights. O SD não é o meu par. O SD, o SD, o SD, o SD. O SD card. Orex. SD card. Insights. Load. O SD card. Aqui o Ralph Dankwa. Também é uma grande máquina da nossa estrutura e organização. Ele analisou esta compra no SD card. Preciso é de mudar aqui as cores para outra cor. Ser outra cor. Ok, vai ser assim sim. Pronto. Por isso é que é bom vocês utilizarem trading de comunidade e partilhar. Pronto, aqui a trade dele está ativa, já deu profit, não interessa. Então não temos assim nada no mercado. Aqui também, no IQ Charts, vocês chegam a estratégias, tenho o kill shot e tenho a bullseye. Vou voltar para o meu par. Bem, as estratégias e vamos aqui ver o bullseye. O bullseye ao início, vocês têm que configurar as vossas configurações. Neste caso, nós estamos em Nova York Forex, mas eu vou manter no ouro, na mesma. E isto é 8,20, não quero. Ora, Nova York, New York Sessions. Quero achar setups para ambos os lados. A Zama está conforme as minhas confirmações. E aqui vamos pôr 10. Quero procurar um TP1 a 1 por 1, um TP2 a 1 por 1,5 e por aí fora. Ok. Estratégia está ativa e tenho aqui uma zona, exatamente. Tenho aqui um sinal de venda, mas agora está mais longe. Mas confirma-me que o mercado queira mesmo ir para baixo, que é o que eu procuro. Ou seja, eu procuro mesmo que o mercado venha aqui, mas eu como uso 100 pips de stop loss, pelo menos para 200, ainda não é este setup que eu quero. Voltando aqui para o
Posso ganhar. Eu poderia usar, eventualmente, isto, este setup. Tinha aqui, estava na minha margem dos 100 pips, 150. E podíamos fazer aqui um TP1 porreirinho, porque é na direção do pavio, etc. Mas é uma reversão. Está-me a tirar da estratégia de momento. E eu, como é que eu quero explicar a estratégia de momento? É que eu prefiro apanhar compras, neste sentido, do que vendas. Então, enquanto eu não tiver claramente uma visão de impulso, retrocesso, impulso mais baixo com um retrocesso mais forte, enquanto eu não tiver claramente isto, este padrão de velas assim, eu ainda não procuro vendas. Se eu pegar desta forma que eu desenhei, eu tive-o aqui. Tive um impulso, um retrocesso e indica-me que, ok, a próxima trade que eu quero apanhar, possivelmente, mais em time frames pequenos, é isto. Eu vou minimizar isto um bocadinho em tamanho e vocês claramente também vão ver o mesmo desenho aqui, ok? Então isto significa que se vocês tiverem este padrão de velas, antes de irmos continuar a estratégia, se vocês tiverem este padrão de velas, assim, significa reversão. Mas não quer dizer que iremos entrar à papo seco delas, ok? Se tivermos outro padrão de velas, assim, nas temporalidades que eu irei trabalhar e que o scanner é mais ótimo e a estratégia da Morten Money resulta, isto vai significar continuações. Por isso é que eu apanho estas zonas e estes impulsos. Tem tudo o nexo. Continuações. Momentum. Se eu tiver um padrão de assim, mais coisa, menos coisa, significa novamente reversões, mas mudam o carácter do mercado, ok? Pronto. Um, dois, três. São os únicos padrões de comportamento de velas que vocês têm de perceber. Fora os engolfings, etc., que irei dar na estratégia. Mas se vocês virem isto, já sabem olhar para o mercado. Agora, continuando aqui a estratégia, porque eu. Ora, 3 da tarde, exatamente, o ouro vai cá em cima. Ainda dá algum tempinho para analisar. Vamos analisar então corretamente aqui o volume. Ok? Desta linha, depois, partindo do princípio que já têm programadas as ferramentas, desta linha para cima, compras, desta linha para baixo, nesta laranja para baixo, vendas. Então ainda estamos aqui com o mercado comprador, pode vir aqui fazer uma mitigação das 3 horas. Eu acredito que às 3 e um quarto consiga, talvez, perceber o que é que ele quer fazer até aqui. Depois, também, a linha preta. Se quebrar para cima da linha preta, entra a quebra de estrutura, neste caso, na resistência, que é também uma forma de vocês fazerem trading em time frames mais pequenos e até mesmo em criptos ou outro tipo de ativos que tipo mais.
como é a volatilidade quando rompe, se já percebem que, ok, ele vai-me quebrar aqui esta linha preta, se for para cima, eu vou continuar em compras. E então entra assim aquele padrão de continuação que eu vos mostrei. Se quebrar aqui, ele vai continuar em vendas. Muitas das vezes, vocês têm um range pequenino no ativo que usam o Gamebox para perceber, ok, aqui é o meio do mercado, aqui. Então é aqui que eu quero trabalhar, que esteja em consolidação ou não. Porque quando em consolidação numa hora, não quer dizer que em 5 minutos esteja consolidado. Pronto, mas isso eu mais para a frente vou seguir com a estratégia. Aqui neste caso, eu só queria vir aqui, pelo menos esta zona, porque há aqui muitas ordens de venda. Venho tentar perceber também se estou perto de uma zona de reação no ouro, que é uns 20, 42,05. E agora sim, posso usar o scanner e procurar confirmações. As confirmações que eu venho procurar são quatro. Eu já dei essas confirmações e estou em aula. Neste caso, as confirmações da estratégia More Than Money Scanner. Não vos quero confundir mais. Não houve efetivamente a mudança de caráter. E ainda não houve a reversão, pelo menos nesta temporalidade. Mas eu vou aqui só marcar a zona nos 0,450 com 100 pips de stop loss para tentar procurar a melhor entrada. Atenção. E ir buscar pelo menos um por dois. Temporalidade de um minuto. Ok? Compradores. 5 minutos. Compradores. 10 minutos. Compradores. Então, este cenário de entrar numa venda conforme o volume aqui ficou completamente descartado, apesar de ter tido esta quebra. Então, isto fez com que nós utilizássemos o segundo e o terceiro mandamento para proteger o máximo de capital. Percebem? O não entrarmos assim, mesmo que haja aqui 1,97 mil ordens de venda, não entramos. Porque também temos aqui 975 ordens de compra. Ok? Estão a perceber? Neste caso, o que eu procuro é esta mitigação, esta liquidação toda e uma decisão daqui em números de vendas. Se nós voltarmos ao nosso range, à nossa zona de volume aqui, mais para a frente também vocês conseguem perceber, mas hoje estou a abranger um bocado, queria ver se apanhava uma posição para vocês. Vocês percebem que aqui o número de ordens, seja de venda ou de compra, é sempre superior aos dos extremos. E nós podemos utilizar tudo isto para perceber. Já sei que linha laranja para cima é comprador, então eu não vou entrar aqui em compra, em venda, vou entrar em compras. Há um princípio que eu expliquei há bocado que é, se o mercado fizer isto, vocês têm um padrão de continuação. Foi o que aconteceu aqui. Mais coisa, menos coisa, neste caso aqui. Houve acima da linha cor laranja do volume, impulso, neste caso este impulso aqui, houve retrocesso e, novamente, impulso, que foi este aqui. É difícil desenhar assim. Houve um pequeno retrocesso e que nos deu continuação do mercado. Então já temos, visualmente, isto. Segundo ponto é utilizar Trend-Based Feeder Extension, ir do ponto mais baixo, neste caso, eu vou mesmo considerar o pavio, porque todos os pavios são mitigados no ouro. Oi, estava aqui a rejeitar uma chamada. Venho à zona que está marcada agora e recuo para a zona do POC. Ok? Isto é um truque que vos ajuda a identificar se efetivamente estão numa boa zona em que vieram um equilíbrio do mercado e ele foi rejeitado. Se o ouro tivesse quebrado aqui, eu iria efetivamente colocar a minha ordem de compra em execução imediata aqui, com stop loss de 100 pips e
ir pelo menos aqui até ao extremo. É um por dois, por norma. Pela maneira como eu configurei as coisas, é sempre um por dois. Então este era o primeiro setup de continuação que eu iria ter. Conforme uma extensão do mercado, ok? Se formos olhar a Fibonacci, o princípio pode ser idêntico. Mas como eu tenho aqui o POC, linha cor laranja, eu não me interessa a tração Fibonacci daqui até ao topo do mercado e perceber, ok, a minha zona de entrada efetivamente perdeu-se. Muitas das vezes nós traders perdemos uma continuação ao utilizar o Fibonacci desta maneira e vocês não têm necessidade, apesar de estar tudo no scanner, mas agora preciso vos ensinar a estratégia. Neste caso, nós viemos até aos 60% mais coisa do impulso, foi aqui ao POC e seguiu para cima. Então continuamos com o mercado comprador. Venha quem vier. Vocês olham para aqui, é simples. Então o que é que eu espero? Vou esperar que o mercado me dê algo que eu chamo seta mágica, está bem? A seta mágica é nada mais, nada menos como isto. Oi, estou na ferramenta errada. Seta mágica é o que nós chamamos de Elliott Waves, ok? Vocês pegam, tal, 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 tal. Se o mercado vos fizer a seta mágica, vocês com o scanner, ele vai dar-vos a entrada certa e os parâmetros estão todos aqui e vocês podem usar. No ouro, o scanner ele está feito para vos dar um stop loss dinâmico de 100 pips. 100 pips para 200 pips. Então está tudo feito para vocês poderem trabalhar. Aqui podíamos ter apanhado a entrada, porque a seta mágica ocorreu aqui. Mas agora, a questão de talvez aguardar, também são 3 da tarde. Mas no entanto já passou aqui o meu tempo, mas eu queria deixar-vos aqui uma ideia do mercado. Então o que é que eu vou deixar? Vou-vos deixar uma zona de key level 4, 190, 100 pips de stop loss. Não, não vou. Aqui não pode ser. Vou deixar mesmo no POC. Ora, 85 com 100 pips de SL, com 1 para 2, que até posso manter 1 para 3. E vocês já têm que esperar isto, ok? Se o mercado fizer o que a setinha faz, neste caso ela fez este, o impulso começou aqui, eu vou deixar tudo desenhadinho da forma correta. Vocês só têm que esperar que o mercado faça isto e vocês têm aqui a vossa compra. Vou passar-vos a ideia em 5 minutos, sem o scanner ativado e criar aqui mais profundidade. Ora, copy link, download image, permitir, deixar aqui no chat. Só vou descartar esta ideia se me furar o topo mais alto. Lá está, a dar aula não consegui dar-vos a entrada efetiva, mas o próprio scanner também deu-me logo aqui a entrada. Eu é que não quis entrar sem olhar um bocadinho para o mercado. Deu aqui impulso, impulso, impulso de compra. Era top esta entrada, era linda. Maltinha, obrigado pela vossa companhia e vemo-nos amanhã na próxima aula. Esta foi uma aula extra para começar já a dar a bootcamp. Um abraço também.